noite a todos. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene e passo a palavra para a mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje sob a presidência do vereador Eloy Bassim para a sessão solene que concede honraria à Justiça do Trabalho de Lages pelos seus 50 anos de existência. Aprovado pelo projeto de decreto legislativo número 04 de 2016, de autoria do vereador Eloy Bassim. Convidamos para compor a mesa nesta noite Excelentíssima Senhora Liliane Ross Castanha, Procuradora Adjunta do município, neste ato representando o Excelentíssimo Senhor Eliseu Matos, Prefeito Municipal. Major Alfredo Nogueira dos Santos, neste ato representando o Coronel Turíbio Sconiesni, comandante da 2ª RPM Lages. Segundo o Tenente Lucas Mariano Purati, neste ato, representando o Tenente Coronel Luiz Carlos Tomás, comandante do 1º Batalhão Ferroviário. Dr. Célio Adriano Spagnoli, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 4ª Subseção Lages. Excelentíssima doutora Patrícia Santana, diretora e juíza titular da 1ª Vara de Trabalho de Lages. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional.
Registramos a presença do senhor Oswaldo Piloni, Sindicato Setplan, senhor Ayrton José Neves Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, senhor Balduir Gomes, presidente do Sintrol, senhor Matias José Ribeiro, presidente do Sindicato dos Vigilantes, senhora Sônia Maria Carnevale, presidente do Sindicato dos Auxiliares, administradores escolar da região serrana, senhor Carlos Magno, presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina e secretário-geral da UGT de Santa Catarina, senhor Agenor Chaves, presidente do Sindiserve, Tomás de Lacerda, vice-presidente do Sindiserve, senhora Maria Gorete Vieira de Arruda Branco, presidente da Estesla e da Saúde, senhor Célio Spagnoli, presidente do Sincoval e Singoplan, senhor Fabrício da Silva, representando a CIL, e o padre Davi Bruno Guedert. Neste momento, convidamos a todos para assistir um audiovisual dos 50 anos do Tribunal de Justiça do Trabalho. A Junta de Conciliação antigamente de Lages foi instalada em outubro de 1965. Eu vim para cá em outubro de 1966, nomeado pelo desembargador Carlos Alberto Barata Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é o tribunal que jurisdicionava Santa Catarina. Santa Catarina, na época, não tinha tribunal próprio, né? E essa era uma vara que sendo instalada, importante para a economia local, que à época a dedicação maior, a maior dedicação da região serrana, era a pecuária e Pinheiro Araucária, que era a extração feita livremente. Então nasceram as grandes serrarias aqui na região. A Justiça do Trabalho, desde a sua criação, tem sido fundamental para Lages. Principalmente nós que viemos de duas atividades econômicas básicas, que era a madeira e a agropecuária, e que com o tempo foram se extinguindo. E com isso restaram os trabalhadores que nem sempre tiveram os seus acertos trabalhistas quitados por aqueles que desenvolviam essas atividades. E eles ficavam à mercê da sorte. Com a entrada da Justiça do Trabalho, começou-se a legalizar essa situação. A Justiça do Trabalho era sempre em imóveis alugados, né? Não tinha sede própria. Mudava praticamente a cada 2 anos. Vencia o contrato, alugava, mudava de imóvel. A impressão que a comunidade tinha é de que não se pagava aluguel, por isso que tinha que fazer mudança. Mas, claro, é que o ambiente já não se adequava mais com o crescimento, né, do movimento. Então, mudávamos constantemente de imóvel, mas não por falta de pagamento dos aluguéis. Em 1987, eu vi um computador chamado Solution, que seria assim o primeiro computador portátil. E eu vi aquele computador, comprei o computador, usei um pouco em casa, imaginei uma máquina de escrever com aquela dificuldade, né? Tinha que se digitar o datilógrafo, ele tinha que corrigir às vezes as palavras que o juiz ditava, não escreveu corretamente, o juiz se enganou. Eu imaginei fazer audiência com ele. Aí fiz um sisteminha, criei, bolei, coloquei na sala de audiência. Isto veio ajudar sobremaneira os advogados e as partes, tornando a audiência mais ágil, mais transparente, mais confortável. Foi uma grande ajuda. Então, realmente, eu me lembro que foi uma transformação e hoje em dia foi o prenúncio de tudo isso que foi acontecendo posteriormente, né? E hoje nós temos o PJE aí, que é o processo virtualizado totalmente, né? Então, realmente, a gente viveu essa experiência
há mais de 20 anos em Lages. Então, foi realmente um marco para mim e foi ótimo ter vivenciado tudo isso naquela época. A primeira audiência foi realizada em 1987, de maneira que realmente foi aqui que se começou tudo. Aqui começou a informatização do judiciário e hoje o Brasil inteiro tem. Eu fazia as planilhas de cálculo, fazia tudo no rascunho, planilhava tudo à mão, a lápis, e depois levava para a máquina de escrever, datilografava tudo aquilo e torcia para que ninguém impugnasse ou embargasse meus cálculos, porque senão eu tinha que refazer tudo. E o doutor Chedid, como visionário, disse assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu lembro como se fosse hoje. Ele disse, Marco, um dia, esses teus cálculos, você vai lançar os dados no computador e o computador vai fazer, o programa vai fazer para você. E isso nós já estamos vivendo. O grande diferencial em Lages, que fez que eu permanecesse, constituísse família aqui e tivesse filhos, foi o tipo de colegas que encontrei aqui, a recepção que tive na hora da chegada. E aqui fui muito bem recebida à época pelo Dr. Chedid, que foi me buscar na rodoviária, que eu vinha do Rio do Sul, ele e o Anselmo, que era diretor de secretaria à época, que receber os colegas foi sempre o diferencial de Lages, que foi passado de colega para colega. É importante deixar registrado que toda a unidade, a parceria, a coesão que nós temos hoje aqui, nós aprendemos com o desembargador aposentado Chedid. Ele que iniciou a construção desse foro. E ele deixou essa incumbência para hoje a juíza aposentada, Ângela Ribeiro, e para a desembargadora Tereza Regina Kotoski, que por sua vez nos deixou esse legado. Hoje nós somos 6 juízas que diuturnamente abrimos mãos de ideias, de entendimentos pessoais em nome da unidade. O fator principal que me faz até hoje estar aqui é esse convívio com as pessoas, é esse acolhimento e que faz com que quem venha de fora se sinta, de certa forma, acolhido. Quando eu comecei, o juiz era de Porto Alegre, o Dr. Geraldo Lorenzon. E eles tinham o hábito, ele já tinha esse hábito quando eu cheguei, né? No inverno cozinhava um pinhão. E a casa é uma casa pequena, num espaçozinho que eu imagino que na casa deveria ser uma despensa, uma coisa assim, que ficava parede com a sala de audiências. A gente escutava a Ivanira, então, batendo o pinhão. Aí chegava mais ou menos no mesmo horário, assim, a gente escutava ela bater o pinhão, o juiz interrompia a audiência, a gente ia lá, tomava um café, comia pinhão, voltávamos para a audiência, né? Então, isso é uma coisa que começou a me vir na lembrança, né? Então, interrompia para a gente comer o pinhão. Eu sou uma pessoa que nasci em Curitiba, eu sempre vivi no ambiente urbano. Aí fui para Lages fazer as audiências e, naturalmente, quando chegavam as audiências dos trabalhadores rurais, eu tinha uma dificuldade enorme com o palavreado, com a terminologia que se utilizava. Eles não se conhecem por nomes, se conhecem por apelidos, então, às vezes, ele estava falando do reclamante, eu não tinha a mínima ideia que ele estava falando do reclamante, e aí, daqui uns 5 minutos, eu descobria que era do reclamante que se falava. E aí me situava novamente. E um belo dia foi feito um acordo na audiência, e o acordo envolvia, além de dinheiro, a entrega de alguns animais. E eu, então, para poder lavrar a ata, comecei a perguntar a especificação, e quantos quilos pesa, quantos meses tem o bezerro, e como é que é a vaca e tal. E aí o representante classista dos empregadores, que era dos sindicatos dos proprietários rurais,
Ele disse, olha, doutora, ele percebeu a minha dificuldade, disse, eu vou anotar tudo aqui e depois eu passo para a senhora o resumo para a senhora poder fazer a ata. Eu falei, não, ótimo. Daí o acordo era uma vaca com cria ao pé, que era toda uma terminologia diferente. Um cavalo tubiano, que eu nem imaginava como é que podia ser um cavalo tubiano, entendeu? E assim foi. Então isso daí é uma coisa que realmente é bem típica da região, né? Tem uns termos assim gauchescos e tal, todo um palavreado diferente que eu não conhecia e com o qual eu fui me habituando ao longo do tempo, né? No decorrer de mais de 10 anos da minha atuação como juíza em Lages, eu percebo que houve uma mudança de paradigma nas relações sociais aqui. Antes, quando eu vim como substituta, havia uma maior demanda pelo pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre empregados rurais, empregadas domésticas, havia muito trabalho infantil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as relações são mais formalizadas, a demanda maior agora é de ações que decorrem de pedidos de relações de emprego reconhecidas e formalizadas pelas partes. E isso mostra que a Justiça do Trabalho tem um papel importante nessa mudança de realidade. O nosso trabalho em Lages hoje, nós em 3 varas, 6 juízas, a gente trabalha em harmonia, resolve as nossas diferenças aqui mesmo. Nós temos um bom relacionamento com os funcionários do fórum, né, em geral. Nós temos um bom relacionamento com a OAB, com os advogados, com os juízes estaduais aqui da região, com o Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho. Conhecemos os juízes federais, o Procurador da República. Então, nós temos uma relação institucional aqui que é muito boa. Isso facilita muito e nos ajuda muito no nosso trabalho e na nossa vida diária. Todos os projetos que são levados a efeito pelo Foro Trabalhista de Lages têm contado sempre com o apoio da OAB. Um deles foi a descentralização da sala de audiências para São Joaquim. Todos os processos oriundos de São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra têm audiências realizadas em São Joaquim, por conta da distância e da dificuldade que têm os trabalhadores, os empresários e as testemunhas de se deslocar até Lages para fazer as audiências. Nossa jurisdição conta com 18 municípios e é a maior do estado em extensão territorial. Daí a dificuldade desses trabalhadores se deslocarem para Lages. Eu, juntamente com todas as juízas e todos os servidores do Fórum Trabalhista de Lages, estamos orgulhosos de fazer parte dessa história de sucesso crescente. A pessoa, quando ela está feliz, ela carrega a pedra. A pessoa, quando ela está triste, até uma pena é pesado. Então, nós temos que promover o meio ambiente. E aqui em Lages é um lugar de gente feliz.
Registramos a presença do Dr. Marcelo Menegoto, ex-presidente da OAB Lages, e também dos servidores da Justiça do Trabalho de Lages. Neste momento, convidamos o vereador Eloy Bassim para fazer uso da palavra em nome da casa. Gostaria de convidar o vereador Gerson, se pudesse ficar na presidência. Cumprimentar o companheiro Gerson, que nesse momento está dirigindo a sessão como presidente, colega vereador Juliano, Márcio Machado. Cumprimentar as autoridades já nominadas pelo protocolo, em especial da mesa, a Liliane Rossi Castanha, que nesse ato representa o excelentíssimo prefeito do município de Lages, Major Alfredo, grande amigo e sempre presente, a gente agradece, sempre presente às nossas sessões, representando o Coronel Turúbio Studzieski, Tenente Lucas Mariano Purati, nesse ato representando o Tenente Coronel Luiz Carlos Thomas, também seja bem-vindo a essa Casa Legislativa. Dr. Célio Adriano Spagnoli, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 4ª subscrição de Lages, e a doutora Patrícia Santana, diretora, juíza titular da 1ª Vara do Trabalho de Lages. Cumprimentar também a Karen Miriam Didoné, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Lages, seja bem-vinda. Andréa Cristina de Souza Hans Boom, juíza titular da 3ª Vara, também seja bem-vinda a essa Casa Legislativa. Antônio Carlos Facioli Chedid Júnior, juiz substituto da 1ª Vara do Trabalho de Lages, importante a presença, quando a gente viu que o seu pai foi o que realmente informatizou o Fórum de Lages. A Michele Adriana Rosário Arruda Araldi, juíza substituta da 2ª Vara do Trabalho de Lages, e Érica Machado da Silveira Fisborne, juíza substituta da 3ª Vara do Trabalho de Lages. Senhores e senhoras, demais sindicatos que aqui já foram nominados, também não posso esquecer também de todos, mas o Dr. Jacques, que está aí, foi uma luta muito grande da 3ª Vara, junto com todos os sindicatos de trabalhadores de Lages, patronais também, algumas viagens, né, doutora Patrícia, de ônibus, sempre acreditando no grande objetivo que era a 3ª Vara, então por isso não podemos deixar de destacar aquelas pessoas que foram muito importantes nesse trabalho. É com imensa satisfação que realizamos nessa noite esta sessão solene em homenagem aos 50 anos da instalação da Justiça do Trabalho na cidade de Lages. Na verdade, o desejo desse vereador é que essa sessão comemorativa pudesse ter sido realizada em outubro do ano passado, quando da realização de uma série de eventos alusivos ao 50º da Justiça do Trabalho em Lages. Contudo, dada a indisponibilidade de data nessa Casa Legislativa, tivemos que adiar esta homenagem para o dia de hoje, o que, entretanto, não retira o brilho e a importância desse evento, certos de que a instalação da Justiça do Trabalho em Lages é fato cujo motivo de comemoração se renovam todos os dias. A Justiça do Trabalho foi criada por meio do Decreto-Lei 1237, 1º de maio de 1939, foi instalada e entrou em efetivo funcionamento em todo o país em 1º de maio de 1941. Em Lages, a Justiça do Trabalho, então, sob a denominação de Junta de Conciliação e Julgamento, foi instalada em 16 de outubro do ano de 1965, tendo a sua primeira sede na Rua Ercílio Luz, no centro da cidade de Lages, atendendo 17 municípios. Um fato extremamente relevante, o que dignifica o trabalho da Justiça Trabalhista Lajana, se é que com carinho podemos assim chamá-la, é que as primeiras audiências trabalhistas com o uso de computador realizado no Brasil foram feitas justamente na cidade de Lages, na segunda metade da década de 80, sob a presidência do então juiz-presidente, senhor Antônio Carlos Chedid. Portanto, orgulhamos-nos de poder afirmar que Lages é a pioneira no uso de computador, nas audiências trabalhistas, mas este não é apenas dos aspectos que colocam o Fórum Trabalhista de Lages num patamar notável, importância e de digno reconhecimento. Em um panorama social de elevado número de demandas, a Justiça Trabalhista de Lages destaca-se pela celeridade dos seus julgamentos, pelo atendimento da excelência e, sobretudo, pela acessibilidade e humanidade dos seus servidores, magistrados,
magistrados, os quais não medem esforço para a implantação de medidas efetivamente destinadas a levar a justiça aos cidadãos. Exemplo do exposto, que é para evitar que trabalhadores tenham que percorrer longa distância, considerando que o Fórum de Lages abrange outros 17 municípios. Com frequência, os magistrados realizam audiências itinerantes. Segundo a avaliação do Conselho Nacional de Justiça, a Justiça do Trabalho é a mais rápida e eficiente ramo do Poder Judiciário Nacional, desempenhando papel preponderante na preservação da paz social, promovendo o justo equilíbrio do conflito entre o capital e trabalho. Na verdade, a justiça trabalhista representa o próprio equilíbrio entre as disparidades sociais existentes. O que significa dizer que ela contribui demasiadamente para a aplicação de tão sonhada igualdade entre os desiguais. Como bem destacou o jurista Ofir Cavalcante, o trabalho deve ser visto como fonte de libertação, fator de cultura, progresso e a realização pessoal, estando também atrelado à ideia de paz social e o bem-estar coletivo. Ele não só dignifica o homem, dá-lhe o discernimento, a sensatez, a liberdade e a capacidade de transformar através de um esforço consciente. Assim, em um Estado fundado na dignidade da pessoa humana e na valorização do trabalho, a existência de uma sólida estrutura dirigida à afetividade do direito do trabalho na vida econômica e social, inclusive com um segmento especializado, célere e eficiente de acesso ao judiciário. Nesse sistema cumpre o papel decisivo a Justiça do Trabalho. Em resumo, a Justiça do Trabalho é legítimo instrumento de justiça social e da promoção da igualdade e cidadania, papel do qual não se desincumbe o Fórum Trabalhista da Comarca de Lages, através do brilhante trabalho exercido por seus magistrados e servidores. Sinto-me verdadeiramente honrado como vereador e, sobretudo, como representante da categoria dos trabalhadores comerciários, no qual aqui represento os que estão aqui presentes, de poder prestar essa justa homenagem aos magistrados e servidores que compõem a família do Fórum Trabalhista de Lages. Seria falar com imperativo de justiça e encerrar esse posicionamento sem uma palavra de gratidão e de reconhecimento. Em meu nome, em nome de todos os cidadãos lajano, a todos os servidores e magistrados da Justiça do Trabalho de ontem e de hoje, que ajudaram a construir uma bela catedral de justiça social da cidadania brasileira chamada Justiça do Trabalho. A todos, a nossa cordial saudação e o penhor da nossa da mais profunda admiração. Somos a justiça da esperança e dos sonhos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o vereador Eloy Bassim para efetuar a entrega e um ramalhete de flores à doutora Patrícia Santana. A placa contém os seguintes dizeres: homenagem. A Câmara do Município de Lages parabeniza a Justiça do Trabalho pela passagem dos seus 50 anos, formada por cidadãos de bem que colaboram efetivamente na promoção da justiça e da paz da sociedade. Sala das Sessões, 10 de março de 2016. Quebrar o protocolo, vamos pedir então os
Onde é que estão aqui? Os diplomas. Convidamos então para receber o diploma doutora Patrícia Pereira de Santana, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages e diretora do Foro Trabalhista de Lages. Convidamos o vereador Eloy Bassim para fazer a entrega. Convidamos a doutora Karen Miriam de Doni, juíza titular da Segunda Vara do Trabalho de Lages. Convidamos o vereador Márcio Machado para fazer a entrega do diploma. Doutora Andréa Cristina de Souza Hausbum, juíza titular da Terceira Vara do Trabalho de Lages. Convidamos o vereador Gerson. Doutor Antônio Carlos Facioli Chedid Júnior, juiz substituto da Primeira Vara do Trabalho de Lages. Convidamos o vereador Juliano. Doutora Michele Adriane Rosário Arruda Araldi, juíza substituta da Segunda Vara do Trabalho de Lages. Convidamos novamente o vereador Eloy Bassim. O vereador Juliano novamente, por favor. Doutora Érica Machado da Silveira Frischbor, juíza substituta da Terceira Vara do Trabalho de Lages. Vereador Gerson, por favor. Convidamos a todos os homenageados para fazer a foto oficial, juntamente com o proponente da sessão, o vereador Eloy. Vereador Gerson, pode presidir uma... Convidamos os vereadores também para uma foto oficial com os homenageados. Obrigada a todos. Fará uso da palavra nesta noite
o Dr. Célio Adriano Spagnoli, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 4ª Subseção Lages. Boa noite a todos, senhor presidente, vereador Eloy Bassim, doutora Liliane Rossi, representando o ilustríssimo prefeito, o major Alfredo, representando o coronel Turíbio, comandante do 2º Batalhão de Lages, da Polícia Militar, 2º Tenente Lucas Mariano Purati, representando o Tenente Coronel Luiz Carlos Thomas, excelentíssima doutora Patrícia Santana, diretora do Foro Trabalhista de Lages, as magistradas, a doutora Michele, doutora Karen, doutora Érica, doutor Chedid, o meu eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Lages, doutor Marcelo Menegoto, senhores vereadores, senhoras e senhores, com muita honra que hoje fomos convidados para participar aqui desta justa homenagem à Justiça do Trabalho, 50 anos da Justiça do Trabalho aqui em Lages. Doutora Andréia, me perdoe a falha, não lhe enxerguei, e lembrei da doutora porque falaste no vídeo, ali no audiovisual, as palavras que eu gostaria de ter dito também, e vou dizê-las, a respeito do espírito colaborativo que temos entre a OAB e a Justiça do Trabalho. Isso é nascedouro, já vem do nosso nascedouro. Nós estamos completando este ano também 45 anos de OAB Lages, então somos praticamente contemporâneos da Justiça do Trabalho e sempre trabalhando num espírito colaborativo e evidenciando o que está pregado, né, o que vem estampado na nossa Carta Magna, que é a essencialidade do advogado na administração e distribuição da justiça. E isso nós sempre tivemos o respeito por parte da Justiça do Trabalho, em especial a Justiça do Trabalho de Lages. De fato, as relações laborais só evoluíram com o tempo e com a Justiça do Trabalho presente. Hoje, o empregado tem uma maior ciência dos seus direitos, da ampliação dos seus direitos, assim como o empregador, o empresário, o industrial, tem também ciência da sua obrigação e também dos seus direitos diante de uma relação trabalhista. E isso a gente pode atribuir muito à Justiça do Trabalho, aqui de Lages. Dizer que a implantação da Justiça do Trabalho melhorou as relações laborais e melhorou, obviamente, o mercado de trabalho para o advogado, né? Hoje nós temos nos nossos quadros advogados que atuam exclusivamente na Justiça do Trabalho, com especialidade exclusiva na Justiça do Trabalho. Isso é muito importante e também vem agregar em todo o nosso mercado. Eu tomo a palavra, então, só rapidamente, para congratular a Justiça do Trabalho, dizer aquela palavra tão surrada, mas que expressa tanto, que é parabéns, contem com a OAB em todas as suas ações, contem com os advogados e com as advogadas na distribuição da justa e perfeita justiça. Que venham mais 50 e mais 50 anos. Meus parabéns e muito obrigado. Fará uso da palavra a excelentíssima doutora Patrícia Santana, diretora e juíza titular da 1ª Vara de Trabalho de Lages.
Excelentíssimo senhor vereador Eloy Bassim, que preside essa sessão solene, em nome de quem saúdo os integrantes desta casa e da mesa, meus colegas magistrados e demais autoridades presentes, senhores servidores, senhoras servidoras, senhores advogados, senhores representantes das entidades sindicais, senhoras, senhores, boa noite. Aqui falo hoje em nome da Justiça do Trabalho de Lages, instituição formada por juízes e servidores que trabalham todos os dias em nome da conciliação e da entrega de uma perfeita prestação jurisdicional e de uma rápida execução. É curioso que sempre que me encontro num momento como esse, que vou falar dos 50 anos da Justiça do Trabalho aqui em Lages, me emociono sobremaneira. Tentei, hoje em casa, pensar no seguinte: não vou me emocionar, não vou tentar, vou tentar não colocar o coração na boca, mas eu confesso, não consigo. Vou falar da minha experiência. Estou falando em nome da Justiça do Trabalho. Eu fui servidora do Tribunal Superior do Trabalho desde 1991. Assumi como magistrada em 1995, e já aí são quase 20 anos. Então, a Justiça do Trabalho acaba sendo uma parte muito importante da minha vida. Eu me coloquei na Justiça do Trabalho por conta do meu pai, que é advogado trabalhista. Então, vocês podem ter uma ideia de que isso tudo, para mim, não pode vir de palavras frias, vazias, sem uma emoção. Então, eu, desde já, peço desculpas pela minha emoção e vou tentar passar objetivamente ao que eu escrevi para dizer para vocês. Bom, nós, da Justiça do Trabalho, servidores, magistrados, trabalhamos com afinco, dedicação e amor, como vocês podem ver, muito amor. Temos unidade, temos parceria. Acreditamos naquilo que fazemos. Fazemos em nome do trabalho e da paz social. Somos firmes e transmitimos segurança em nossos atos. Não poderia, aliás, ser diferente. Estamos passando, desde o início deste ano, por difíceis momentos, que eu, como disse, magistrada de quase 20 anos de carreira, nunca ousei pensar que fosse ocorrer. Falo do enorme corte orçamentário imposto pelo governo federal à Justiça do Trabalho. Princípio republicano de nosso país foi violado. Princípio constitucional foi infringido. Não vamos esmorecer. Vamos lutar, e vamos lutar muito até o fim. Vamos vencer, estou certa disso. E vamos vencer porque temos ao nosso lado aqueles que reconhecem o nosso valor, o nosso trabalho. Dentre eles, os senhores vereadores desta ilustre casa. Agradeço de coração a homenagem prestada aos 50 anos da Justiça do Trabalho em Lages. A homenagem, é de suma importância para nós e é recebida com muitíssimo orgulho. Agradeço em especial ao vereador Eloy Bassim, que está sempre presente na Justiça do Trabalho, em nome do ideal de defesa não só do trabalhador, mas principalmente do trabalho em si. Sou testemunha disso. Agradeço, em nome da Justiça do Trabalho, aos juízes e servidores pela dedicação diária. E aqui menciono a nossa servidora Edna, que amanhã se aposenta. Seja muito feliz, muito sucesso nessa nova etapa. Agradeço, em nome da Justiça do Trabalho, os nossos companheiros de empreitada, senhores advogados. Agradeço, em nome da Justiça do Trabalho, o importante apoio das entidades sindicais. E aí, faço menção, como o vereador Eloy Bassim disse, que nós tivemos praticamente
3 anos de luta árdua para a criação da terceira vara do trabalho de Lages. E hoje nós temos a terceira vara e, quem sabe, outro dia a quarta, a quinta, a sexta, sempre com o apoio de vocês, porque nós, sempre que precisamos do apoio de vocês, ele veio de uma forma incondicional. E isso eu agradeço muitíssimo. E esse apoio incondicional não veio porque se trata da Justiça do Trabalho, veio por conta da convicção de vocês. Agradeço, enfim, a todos que participam da nossa vida, da justiça social, da paz e do trabalho. Muito obrigada mesmo. Registramos a presença do senhor Moacir Pedro Rubini, dirigente sindical dos professores. Passamos a palavra ao presidente da mesa, o vereador Eloy Bassim, para dar continuidade aos trabalhos. Bom, depois de um discurso tão bonito, doutor Patrícia, emocionante, emocionou todos nós. Eu quero mais uma vez agradecer meus 3 colegas vereadores, o Gerson, o Juliano e o Márcio Machado. Agradecer a todos os sindicalistas, por isso fizemos menção do Rubini, nosso grande amigo, veio de Florianópolis, né, Rubini? Seja bem-vindo aqui também nessa Casa Legislativa. E, mais uma vez, todo o sindicato. Orgulho muito grande eu ter sido o proponente, doutora Patrícia, antes de finalizar, e até fiz uma brincadeira. Na última vez a gente foi de ônibus, fomos de ônibus. E no começo, quando a gente começou a ir a Florianópolis, eu me lembro muito bem de que, na época, o presidente do tribunal falou assim: nossa, Criciúma está se deslocando com deputados federais, estaduais, prefeitos, Padre Davi. E vocês estão vindo aqui com meia dúzia, mas foi meio começo, foi uma formiguinha que começou e que deu certo, e para nós foi muito importante. Vejo aqui também a representante aqui da deputada Carmen Zanotto, a Cláudia Obratti, seja bem-vinda, né, assessora econômica, aliás, advogada da deputada Carmen Zanotto, que se faz presente. Obrigado pela presença também. Então a gente fica muito feliz hoje em ser o proponente, agradece mais uma vez a presença de todos vocês, mais uma vez as pessoas que estão sempre conosco na mesa, agradecer as pessoas da Casa Legislativa que organizaram essa sessão tão bonita, em teu nome todos os servidores estão aqui também, e nada mais havendo a tratar, nós pedimos então o hino de Lages para que a gente possa fazer o encerramento.
agradecendo a presença de todos, convocamos os senhores vereadores para a próxima segunda-feira, às 8 horas. Nada mais havendo a tratar, agradecemos a todos. Uma boa noite.